Saudações a todas as criaturas cósmicas e espirituais, independentemente de qual forma, ou de qual dimensão, ou de qual projeção entre onda e partícula que está se manifestando. Sejamos todos bem-vindos a esta conversa cósmica espiritual, ainda incipiente, para podermos aprofundarmos cada vez mais aquilo que já somos integralizados em consciência e em experiência, uma vez reunidas as experiências com outras experiências de outros seres, nós vamos construindo uma certa rede de conhecimento, uma certa rede de projeções e de integralizações que vão fazer as criaturas mais lúcidas do porvir e, por que não dizer, também do agora, este agora, o agora futuro, o agora passado, mas entrelaçadas estas linhas, as linhas chamadas linhas temporais, mas também os quadros do espaço, onde efetivamente classificamos as questões temporais. E sim, uma vez que consideramos que esse espaço pode ser percorrido, não há limites entre passado, presente e futuro, certamente. Todas as questões que vamos trazer sobre a idealização de espírito ainda são extremamente incipientes. Sendo elas incipientes, podemos começar pelas questões mais lúcidas, ou seja, a alma em centelha divina, criação, centelha de Deus, centelha divina, projetando no corpo búdico, ou seja, a primeira projeção deste espírito, depois o corpo mental abstrato, ou seja, com o poder de abstração, aí sim ser uma criatura, como muito da filosofia já nos diz, de ser uma criatura que está no mundo, mas que não é do mundo, ou seja, que está no universo, mas que não é propriamente deste universo, ou seja, criaturas alocais, com mentes alocais, mentes que são livres relativamente, dependendo do grau de responsabilidade que estão dispostas a assumir. Então, nós temos as questões ditas conscientes ou inconscientes, dependendo da dimensão de análise. Podemos ser criaturas conscientes no plano perispiritual, aquilo que emana do corpo mental concreto, das questões concretas mentais que vão emanar no perispírito, de acordo com o fluido cósmico universal modificado de cada experiência ou cada orbe, para que seja conclusa ou até conclusiva aquela experiência em determinado momento, independente se ela seja fractalizada em diversas pairagens densas, ou seja, diversos mergulhos na matéria densa, ou apenas um mergulho na matéria densa, mas integralizando as experiências dos registros akáshicos de todas as criaturas num inconsciente coletivo, como costumava dizer a alma, representada como Carl Gustav Jung, e também trazido no conceito de ter uma comunicação direta e um equilíbrio entre self e o chamado ego, ou seja, aquela representatividade daquela criatura em corpo denso, vivendo naquela sociedade necessária para esta experiência e para esse despertar, vamos dizer assim, daquilo que já se é. Daí falamos então de não termos limites estabelecidos entre o que é passado, presente e futuro, justamente porque nós apenas despertamos aquilo que já somos. Uma centelha divina, ela não pode ser algo, como diz inclusive o Livro dos Espíritos, que simplesmente é criada simples e ignorante, vamos dizer assim, de ignorar os conhecimentos cósmicos e espirituais, simplesmente porque já está em si cada centelha
habita em Deus e cada centelha já traz consigo todo esse conceito no limiar dito despertar, para que pouco a pouco, experiência a experiência, densidade a densidade, ou mais quintessenciada, vamos dizer assim, a experiência possa então enxergar, vamos dizer assim, com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir as questões mais cósmicas e espirituais. Certamente que não há que se falar de simplesmente descartarmos todo o processo e a importância do ego. Alguns até chegariam a cogitar a possibilidade do ego ser apenas uma criação que impediria, vamos dizer assim, de uma maneira prisional, impediria o avanço dessa criatura. Mas em verdade nós não estamos avançando, evoluindo desta forma, nós estamos voltando para nós mesmos como origem, pela pureza das crianças, como diz o próprio Avatar, como diz o próprio professor, por que não dizer Rabi, né? Jesus Cristo, vamos chamar assim, ou Sananda, que vai dizer que é preciso ser como as crianças, trazer essa pureza das crianças, para que não venhamos novamente a enxergar aquilo que foi realmente criado pelas mentes distorcidas e mentes que distorcem qualquer conceito ou qualquer fala ou qualquer para que tudo que se fale, tudo que se emane possa servir aos seus interesses mais comezinhos, interesses mais mundanos, no sentido de obter pequenas vantagens que parecem eternas, mas em verdade elas são extremamente temporárias e vão de um passo para outro, de um dia para o outro, como os próprios ditos bíblicos vão dizer, que para que encheste o teu galpão de tantos grãos, se esta noite te pedirão a tua alma? Isso quer dizer, passarás ao plano perispiritual. Se passarás ao plano perispiritual, como carregarás todos esses grãos? E se carregares todos esses grãos, que transmutação sofrerão essas próprias criaturas que também estão em experiência, sabedores nós aqui que acompanhamos essa conversa ou esse estudo sobre as questões cósmicas e espirituais, de que o átomo em si, o átomo original, não o átomo composto, onde já conseguimos perceber, vamos dizer assim, por esses sentidos da matéria densa, perceber as moléculas ou perceber aquilo que vai de onda ou vai de energia transmutando-se para formar então o que chamamos de partícula. E neste processo de matéria densa, onde as moléculas vão se habituando, não estamos apenas falando da matéria densa, mas também falando do corpo perispíritico, que alguns, por exemplo, filósofos, estudiosos, vamos dizer assim, do tema, vão inclusive chamar de células ou átomos psi. Então, se temos átomos psi compondo os átomos que são integrados e que são compostos na matéria densa, nós temos então moléculas e nós temos então tudo aquilo que pode se reagrupar molecularmente e recriar e transformar, daí a frase célebre de outra alma que por aqui esteve também, Lavoisier, que dizia que tudo se transforma, realmente tudo vai se transformando porque estamos no mundo molecular, estamos no mundo da partícula, mas no mundo da onda ela pré-existe e continua existindo, como o próprio Livro dos Espíritos, escrito e editado pelo Espírito Verdade e editado com Hippolyte Léon Drizade Rivaio, dizendo que tudo está em tudo intrínseco, porque tudo está na mente divina, no hausto do Criador, como alguns autores vão dizer. Então, não há o que esteja fora, não há o que esteja vibrando fora disso, ou seja, não há erros.
Se não há erros, como podemos pensar naquilo que é consciente ou inconsciente? Como podemos pensar em algo que costumamos chamar na humanidade de maldade? Como podemos falar do mal e do bem? Dessa dicotomia, dessa dualidade, dessa necessidade do claro e escuro, como já falávamos em estudos, em pensamentos anteriores, para simplesmente dialogarmos aqui essas questões cosmicamente. Porque se falamos que somos criaturas, que estamos no mundo, e não há como negar, porque estamos aqui em matéria densa, não importa, não é uma questão de crer, não é uma questão de fé, mas nós estamos aqui na matéria densa, retornaremos ao plano perispiritual, que ainda não é efetivamente o plano espiritual, e retornaremos à matéria densa em outras experiências neste planeta ou em outros planetas que também têm a sua constituição física, como se diz, de matéria densa também, com os fluidos cósmicos ou o fluido cósmico universal modificado, particularizado, vamos dizer assim, para a necessidade de experiência para aquele planeta com aquele Cristo. E então nós temos a consciência ou a inconsciência e a impermanência de todo esse processo, porque em verdade aquilo que permanece sempre é a centelha divina, ou seja, Deus sempre permanece sendo a emanação do amor puro, do amor crístico que habita em cada criatura, mesmo nos criminosos. Não é possível. Como posso conceber que o amor divino habite nos criminosos? Mas quem são os criminosos? Quem está de acordo com a lei e de qual lei que nós estamos falando? Estamos falando da lei do céu e inferno? Estamos falando da lei do Código Civil? Estamos falando desta mesma lei que a cada determinado quadro de espaço ou quadro de tempo ou linha temporal precisa se readaptar, precisa inserir um item, porque já não cobre a realidade, ou seja, mutação constante, ou seja, adaptação, isso quer dizer despertar constante. Não há problema nenhum da criatura vir, ou alguns até vão chamar de anjos caídos, ou algo assim, mas não há problema algum da criatura vir mergulhar na experiência densa e ali conseguir captar novos, vamos usar a palavra em inglês, novos insights, vamos dizer assim, ou novas reflexões sobre uma experiência antiga, vamos dizer assim. Uma experiência antiga que pode, inclusive, não ser do mesmo planeta, mas uma experiência que foi realizada, que foi refletida, que foi compartilhada com outras experiências, e aí sim a alma consegue conceber alguns conceitos, mas são conceitos que tornam-se paradigmas, e esses paradigmas vão sendo barras de limite. E aí essas barras elas podem impedir que a criatura possa lançar-se com esse raio para a zona de desenvolvimento espiritual possível, quando em contato com almas mais lúcidas, ou até com espíritos mais lúcidos que vão se comunicar através de suas próprias almas. E aí o chamado eu superior, ou self, ou Selbst, proposto por Carl Gustav Jung dentro dessa analítica, vamos dizer assim, que ainda se limita pelas suas próprias barras, pelos seus próprios paradigmas, mas que um espírito amigo dito Joana de Ângeles vai trazer uma expansão contínua para que outro espírito depois venha e traga outra expansão contínua para criaturas que ainda se permitem nestas grades de terceira e quarta dimensão ainda, neste chiaro escuro do mundo, mergulhados no mundo e compreendendo que são do mundo, mas não são do mundo, porque o mundo em si passa a ser, seja na ideia do que chamam depois, de fim da vida deste planeta, ou desta estrela, ou deste satélite, mas da mutação constante, desta metamorfose ambulante,
que segue por todo o universo, é uma lei universal, nada está estático, nada está parado. Então, somos seres conscientes de nossa inconsciência ou somos seres inconscientes de nossa consciência? Esta é uma pergunta que nos cabe responder, de muita reflexão. Esse o conhece-te a ti mesmo, das idas socráticas, quando ia questionar a si mesmo, porque Sócrates não questionava a outrem, ou questionava a si mesmo, ou questionava as suas projeções. E assim, nas anotações seguintes de todas as questões filosóficas de Grécia, de Índia e também egípcias, que vão compondo, inclusive citadas a Caminho da Luz, por exemplo, por Emmanuel, que são questões pós-humanidades anteriores na Terra em si, que já habitavam fora dessa grade de terceira e quarta dimensão, mas que habitavam já livres com comunicações cósmicas naturais, mas que por necessidade de um grupo de almas viajando, vamos dizer assim, pelas suas experiências através do universo e das galáxias, paira sobre a, vamos dizer assim, a orientação de um mestre que conhecemos como Mestre Sananda, ou Jesus, ou Yeshua. E aí essas criaturas, através de outros, uma equipe de bondosos espíritos, vão trazendo essas comunicações nessas redes que vão sendo formadas com Deus Pai e Mãe deste universo local, com Deus Criador de tudo que existe, dessa causa primária de todas as coisas, como costumamos lembrar do Espiritismo e também de outros conceitos, como o próprio Kardec afirma em O que é o Espiritismo, citado inclusive na obra de Ramatiz do Átomo ao Arcanjo, em sua introdução, trazendo esta fala de Kardec, dizendo que o que trazem os espíritos hoje nada tem de novo, vamos dizer, nada de novo para quem habita na Terra, dentro de um acesso dessa consciência e de registros akáshicos deste planeta, para entender que tudo já foi trazido e traduzido, vamos dizer assim, de forma fragmentada ainda, de forma incipiente, vamos dizer assim, para se completar com os ensinamentos mais, vamos dizer assim, mais tangíveis, mais acessíveis na matéria densa do que chamamos de Mestre Sananda ou Jesus Cristo. Assim, Grécia, Índia, Egito e as humanidades anteriores, como temos no registro akáshico do planeta, como é já conhecido de algumas criaturas que se aprofundam nesses processos cósmicos e espirituais, que o planeta Terra habitou com os seres de Atlântida e de Lemúria, com vibrações já claras, vibrações de comunicação com seres universais, e não somente restrita a comunicação a este orbe ou a este sistema solar. Assim, não nos cabe, então, falarmos de seres intraterrenos que seriam também tangíveis, que seriam também todos eles percebidos por essas dimensões ou por esses sentidos. Falta, para tanto, para compreender a existência de Deus, como nos traz o Espírito Verdade, emanação do próprio Sananda, mas o Espírito Verdade, o Espírito Sabedoria, ou seja, como uns queiram chamar, Detsu ou algum outro nome que possa aparecer, mas estamos falando dessa energia emanada de Sananda que vai trazer a ideia de que realmente, novamente, tudo está em tudo e que o espírito precisa passar por todas as experiências, porque este é justamente o objetivo, passar pela experiência a cada dimensão, a cada barra que é removida ou pelo menos distanciada ou pelo menos realocada, como por exemplo, os conceitos de Buda, os conceitos de Siddhartha Gautama após a sua iluminação, vamos dizer assim, no mergulho denso, mas que vai
inclusive nesses ensinamentos, mover inclusive os seres minerais, para que eles possam continuar aprendendo, os seres minerais aprendendo, mas do que estamos falando aqui? Sim, seres minerais que são compostos de átomos, e átomos são espíritos do futuro, vamos dizer assim, espíritos que estão estagiando nesse primeiro ir e vir, vamos dizer assim, magnético, de atração e repulsão, aprendendo com essa dimensão, também podemos dizer, essa dimensão mineral, a dimensão vegetal, a dimensão elemental, a dimensão humana, a dimensão angélica, por falta de outro vocabulário, mas a dimensão crística, e por aí vai, até que consigamos ter uma percepção do que realmente o cosmo pode abstrair de conceitos é, tão voláteis que vão sendo estabelecidos como barras de limites. Então vamos sair de todas essas barras de limites, vamos sair apenas as barras que sejam as barras de acesso e não mais as barras de limite, que possamos transcender qualquer zona de desenvolvimento proximal ou zona de desenvolvimento espiritual ao ampliarmos os nossos sentidos ou prestarmos atenção. Por vezes nós temos humanidades, nós temos criaturas dentro desta humanidade que simplesmente não conseguem ter uma visão mais periférica ou terem uma visão mais ampla daquilo que está em pequenos metros, ou seja, são simplesmente voltadas, e não estamos aqui falando apenas do uso de aparelhos móveis, de aparelhos celulares, que onde a criatura vai como fechar-se nessa construção mental ali. Mas estamos falando apenas de caminhar, mas caminhar percebendo que outras criaturas também caminham e os caminhos vão se cruzar, e ao caminho se cruzarem é preciso ter a percepção, é preciso saber como vai se agir ao cruzarem-se os caminhos. E isso, abstraindo esse conceito, pode ser aplicado a qualquer problemática humana que hoje se encontra na Terra. Porque não há problemas, há experiência, e a experiência precisa ser vencida. Eu venci o mundo, eu experienciei o mundo, e o mundo não é exatamente o mundo. Seria o mundo de Órion? Seria o mundo das Pleiades, seria o mundo do Sistema Solar, da Via Láctea, o mundo do universo local, o mundo do superuniverso, o mundo dos 3 universos entrelaçados, que aqui coabitam, que aqui convivem, ou seriam dos demais universos em si, representados naquele cacho de uva que a espiritualidade maior vem usando como argumento dessa criação, onde uma pequena uva representaria, né? Representaria este universo, e aí os universos entrelaçados, os universos inclusive que coabitam com algumas criaturas multidimensionais. Então, do que estamos falando efetivamente quando queremos dizer do que é consciente e do que é inconsciente? Então, se estamos na grade da terceira e quarta dimensão, despertamos do corpo denso, ou seja, em perispírito, e saímos, né, no mundo perispiritual. Estamos no consciente ou no inconsciente? E aí a pergunta que cabe. Nossa, este sonho foi lúcido, então é consciente. Nossa, eu tenho alguns fragmentos do que eu passei vamos dizer, nesta noite, ou quando o corpo, né, adormecia, mas aí saía o perispírito e aí captava-se essas luzes, mas aí os quebra-luzes, né? Os quebra-luzes citados inclusive pela equipe André Luiz, que se dedicou a trazer alguns ensaios sobre a vida no mundo espiritual, ainda também incipientes, que vão projetando-se aí, né, inclusive na filmografia, com o Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, enfim, toda essa projeção, quem sabe aí uma série, né, proposta também a mesma equipe, enfim, que tem essa missão também de esclarecer visualmente também, de trazer as telas que estão no plano perispiritual para as telas da matéria densa. Então, nós estamos conscientes da inconsciência ou estamos inconscientes de nossa consciência? Porque nós somos seres conscientes. Nós não podemos dizer que ao deixarmos o corpo perispiritual e estarmos em corpo mental, onde
todos os registros estão aglutinados, todos os registros estão acessíveis a qualquer alma que tenha por função ou tenha necessidade, dentro do processo de despertar. Vamos dizer despertar porque tudo está intrínseco no DNA natural, inclusive na matéria densa, representa-se esse DNA, tanto é que nós falamos de uma grandíssima porcentagem que é chamada, inclusive, de descartável como projeção do DNA, ou seja, utiliza-se apenas uma pequenina porcentagem do que é DNA na matéria densa. Imaginemos então, em perispírito, imaginemos não, projetemos então, reflitamos então sobre as projeções do DNA em corpo mental. Corpo mental dito, alguns vão dizer inferior, mas vamos eliminando essas temáticas de inferior, superior, de bem e mal, mas vamos começar a pensar no que efetivamente podemos trazer à luz da consciência. À luz da consciência, não importa se estamos aqui na matéria densa ou se estamos em perispírito conversando na chamada erraticidade do errar e de caminhar devagar, de experienciar, de cogitar, enfim. Mas interessa é saber se nós podemos estar conscientes de que somos centelhas divinas, de que somos em Deus, somos representatividade de Deus também. E aí temos a nossa individualidade que precisa pouco a pouco experienciar em cada nível, em cada dimensão. E aí vamos falar aí de quinta dimensão, de sexta, sétima, de vigésima dimensão, de trigésima dimensão e por aí vai. Mas são apenas quimeros os cálculos, são apenas questões didáticas, pedagógicas que aqui nos atingem, nos afligem desde dos primórdios, vamos dizer assim, das sociedades que habitaram na Terra, mas nós que somos de outros planetas, com outras vivências, e temos essas experiências, e temos essa consciência, inclusive a consciência de nossa pseudo-inconsciência, porque não há uma inconsciência de verdade, há uma vibração muito forte, os quebra-luzes, há vamos dizer assim, uma mentalização de um grande grupo de almas infelizes que perpetuam essa criação, esse pensamento, utilizando-se dos elementais da natureza para manterem essas formas vivas, essas formas de quebra-luzes, essas formas que mantêm as criaturas inseguras e no medo ainda, que já estamos avançando e saindo definitivamente dessa era do medo aqui nessa experiência terrena. E estamos, quem sabe agora, ampliando o campo de visão, dizemos visão apenas por citar um dos instrumentos que a maioria das criaturas pode entender, como visão remota, por exemplo, de estarmos projetando a consciência perceber tudo que em outro quadro do espaço acontece e trazermos essa informação. Como temos criaturas telepáticas, as criaturas telepáticas são efetivamente aquilo que naturalmente os espíritos alcançam. E nós constantemente, por mais denso que pareçamos ser, estamos constantemente telepáticos e constantemente trocando vibrações nesta grande onda, a onda de Deus. Então, nós estamos novamente procurando, talvez não responder, mas talvez nos conscientizarmos de que somos seres conscientes de uma pseudo-inconsciência que torna-se consciente ao ser trazida para a consciência em todas as dimensões, integralizando. Isso quer dizer que não descartamos a experiência do ego, ou seja, aquele que quer sobreviver de todas as formas com as questões mundanas, que são questões temporárias, constantemente temporárias, porque são apenas de experiências locais e não experiências de abstração, experiências que pode-se dizer. Então, temos experiências que se aplicam somente ao planeta Terra, então essa experiência diz mais ao ego humano. Temos experiências que se aplicam tanto à Terra, quanto a Marte, quanto a Vênus, quanto a Urano, quanto a Sírius, quanto a outros planetas, ou
outras galáxias, outros planetas ou outras estrelas de outras galáxias que também são habitadas, tudo é habitado, mas numa frequência diferente. Isso quer dizer que, por vezes, frequências, como temos, por exemplo, a limitação dos sentidos humanos, como, por exemplo, alguns animais têm mais amplitude de percepção em alguns órgãos do que propriamente os humanos. Imaginemos então no plano perispiritual e no plano espiritual, onde as criaturas passam umas pelas outras, os universos se interpelam, se integram e algumas criaturas conseguem, porque quem está com um nível de abstração maior consegue perceber aquelas criaturas que estão com um nível de abstração menor, ou aquelas, inclusive, que não estão trabalhando esse nível de abstração e estão com as questões comezinhas, com as questões mais locais, mais egóicas, vamos dizer assim, no sentido de serem muito de cunho individual e pouquíssimo de cunho coletivo, vamos dizer assim. E assim nós não conseguimos captar, compreender mensagens ditas evangélicas, por exemplo, para dizer que amar os vossos inimigos. E aí ainda citar, porque lhe foi dito, ou seja, foi ensinado e o paradigma foi criado e aquela pequena barra de limitação está ali com aquele paradigma. Nós vamos afastando essa barra um pouco mais e o paradigma vai nos deixando respirar mais saudavelmente, vamos dizer assim, de maneira mais saudável, de maneira mais lúcida. E aí a oxigenação natural de todo esse processo da alma vai acontecendo naturalmente, como nós temos em outro estudo falando efetivamente da respiração da alma. E aí nós vamos avançando em verdade, não para fora e também não para dentro, porque é tudo intrínseco e tudo ao mesmo tempo. Não há separações, não há separações. Criaturas de Deus são centelhas divinas. Não importa em qual estágio, não importa em qual dimensão, em qual nível de abstração se encontra. Mas imaginemos então chegarmos ao nível de abstração de um super-universo, compreendermos as diversas e diversas criaturas. Nossa, mas será que já não alcançamos isso? Será que já não alcançamos quando vamos para as questões atômicas e moleculares de nossos próprios corpos densos e analisamos bilhões, e por que não dizer trilhões de criaturas, incluindo o corpo perispiritual, inclusive aquilo que é projetado do corpo mental, chamado corpo mental concreto, e aí sim temos um corpo mental abstrato, e esse corpo mental abstrato é justamente a aplicação da lei da abstração, lei universal, lei da abstração, muito além o que inclusive traz Hermes Trismegisto a respeito das 7 leis universais. As leis universais, elas vão além desse processo, não no sentido de termos que dividi-las para compreendermos didaticamente, mas sim porque elas se perdem e não são cabalísticas e não são em numerologia para termos um número de 70 vezes 7 e alguns ditos e alguns números, como vamos a Fibonacci, por exemplo, com alguns ajustes, vamos dizer assim, do universo, mas vamos perceber que esses ajustes são também reajustados, e aí o nosso paradigma, a nossa barra vai se ampliando, ou seja, ela vai se afastando do campo de visão, ou seja, permitindo que nós, criaturas espirituais e cósmicas, possamos ter um raio de percepção mais saudável para o espírito, para a centelha divina, e por vezes contraditoriamente para algumas interpretações que não abstraem coisa, particularmente quase que coisa alguma, vamos dizer assim, para não dizer totalmente, que vão apenas entender isso como: nossa, que sacrilégio, mas que azar, mas que maldade, mas que... Nossa, mas por que é que estamos vivendo? Por que projetamos nossos próprios obsessores? Por que estamos envolvidos numa humanidade, em uma escuridão da humanidade, vamos dizer assim, em um processo sem luz ou medo da luz? Quando chega a luz é natural, é preciso perceber, é preciso deixar sermos translúcidos, criaturas vivas, vivas em Deus e vivas na fonte, vivas em tudo que habitamos, em tudo que experienciamos. Claro que vamos ter a dificuldade, porque a grande sombra cobre a terra, sim, mas foi permitido, se foi permitido pela lei divina,
se foi permitido pelos guardiões, vamos dizer assim, guardiões da humanidade, não só desta humanidade, mas os guardiões galácticos, os guardiões deste universo, se há permitido, e os ajustadores do pensamento, vamos até chamar assim didaticamente, os ajustadores do pensamento, eles surgem quando algo está justamente no ápice, quando algo está extremamente exacerbado. Então, por vezes é preciso, se não há um poder de abstração, é preciso que um vício, é preciso que um hábito mais individual, de interesse mais individual, ele chegue ao extremo para que a criatura possa perceber que efetivamente aquele hábito ele era assim nocivo e não era algo passível de, vamos dizer assim, de burlar uma avaliação ou de burlar alguma lei universal. Não há processos de vantagens individuais para as leis universais. Há processos de aplicação para tudo e para todos e para todas as criaturas. Não há processo de aplicação para carnívoros ou vegetarianos, ou seja, o vegetal também é vida, e se consumíssemos minerais diretamente, nós consumimos alguns minerais certamente, mas digo, de compêndios minerais, se consumíssemos diretamente, nós também estaríamos pensando que a vida estaria também sendo impedida ou consumida, mas é tudo da lei natural, ou seja, se há um estágio na humanidade que é preciso consumir algum alimento que seja de outra vida, que seja de uma maneira mais respeitosa, independente se estamos na fase que ainda se consome, né, as questões ditas de nossos irmãos, que vão passar para elementais e depois passar para o reino humano, né, certamente que seja com respeito, que seja cada vez menos necessário para que possamos passar para aquele almas grupo, vamos dizer assim, que aí vai sendo consumido pouco a pouco, no sentido de repente, em algum momento desse despertar, vamos dizer assim, para sairmos um pouco daquilo que nos foi colocado como ideia fixa de que há uma evolução linear e aquele processo vai acontecendo, ou até aqueles que duvidam de que, nossa, mas há retrocesso. Não, não há retrocesso. Mas e a história dos anjos caídos? Mas como assim? Anjos que caem, anjos que chegam à angelitude e de repente caem. Mas há que se pensar de que, por exemplo, criaturas que chegam a conceber um nível de abstração onde compreende que há vida por toda parte, que todas as vidas estão experienciando e que há que ter respeito e responsabilidade por todas as vidas que se colocam em contato com a nossa própria vida, e de vida, dizemos vida do espírito, não importa se em corpo búdico, se em corpo mental abstrato, ou mental concreto, ou perispírito, ou matéria densa, onde nós estamos aqui nos comunicando através dessa onda, ou seja, vamos também para o conceito daquilo que estávamos falando há pouco, se cortarmos uma árvore, nós também estamos trazendo a mesma ideia de sofrimento e de dor para uma criatura, assim como os abatedouros, ou seja, não há distinção, não há diferença, porque ali também há vida, mas alguns poderiam alegar de que algumas almas já estão se individuando e individualizando, e por isso, por essa proximidade maior com a questão da dimensão humana, pode parecer mais ou menos cruel, mas nós chegaremos a um ponto onde todas as energias do universo, nós espíritos, nós onda, nós, vamos dizer assim, ondas geradas da onda universal, querendo integrarmos, né? Não somos desintegrados, não somos separados da onda universal, não somos separados da onda cósmica, não somos separados de Deus de modo algum, nunca fomos e nunca seremos, mas nós podemos sim criarmos uma redoma, e dentro dessa redoma de criação nossa, nós podemos ignorarmos, daí simples e ignorantes, ignorarmos que somos parte do todo, sempre seremos, e que muitas criaturas que já alcançam um certo nível de abstração, mas vivem na ignorância, porque se ultrapassassem essa barra de limite da abstração e fossem um pouquinho além, já perceberiam que restringir outras criaturas ou utilizar a informação de que outras criaturas estão criando redomas é
algo que se faz contra si e não contra o outro, não algo que eu faça que diga eu vou prejudicar a outrem, não, eu vou prejudicar a mim mesmo. Isso é a lógica de qualquer lei universal que se possa imaginar. Então isso quer dizer que se nós somos ondas, somos energias, somos espíritos, espíritos da vida inteligente da criação, então nós somos centelhas divinas que vão acessar a mente divina de acordo com a dimensão que estamos estagiando, claro, respeitando, porque dentro daquilo que formamos como corpo não pode habitar um conhecimento além dos limites dessa compreensão cerebral. Por isso que alguns sonhos, inclusive até mesmo na quarta dimensão, não são integralizados para a consciência desta dimensão, a não ser que este corpo denso já esteja mais quintessenciado, como é o caso de outros planetas. Por isso que as sondas, por isso que as filmagens ou algo assim não captam, porque tem a ver com a frequência. Se algumas criaturas, por exemplo, ouvem uma ópera, como um exemplo extremamente comum e simples para que todos entendam, se alguém ouve uma ópera e está compreendendo que essa ópera, por exemplo, até às vezes de base jupiteriana, né, como trazemos Mozart nas conversas ali explicando, se ouve uma ópera e simplesmente ignora aquele processo de vibração, aquele processo harmônico, ela pode simplesmente negar a existência ou até ignorar que aquela vibração passa pelos seus sentidos. Já uma outra alma que tem um nível maior de abstração pode fazer a distinção entre o ruído do selvagem e uma ópera sendo elaborada. Não que a ópera seja o nível máximo ou crístico de musicalidade do universo, como oitavas que vão se sobrepondo, avançamos 2 oitavas. Por que dizem que avançamos 2 oitavas nesse momento? Porque estamos em terceira, que vamos quarta, que vamos quinta, porque poderíamos habitar no mundo dos sonhos, vamos dizer assim, na quarta dimensão, ou no mundo da erraticidade, que vão ainda trocarmos de pequenas grades, que vamos para uma cidade espiritual para sermos orientados novamente, um regime semiaberto, vamos dizer assim. E aí sim voltaríamos. Mas criaturas que são livres desse pensamento, que conseguem sair desse processo karma-dharma, que vem do conhecimento antigo, vamos dizer assim apenas, deste planeta, que chegou a este planeta através de outros orbes, de outras experiências, nós vamos nos deixando viver a vida da centelha, a vida do espírito, que já não vê as questões em dualidade, já não vê o bem e o mal, mas vê que existe apenas o amor, vamos dizer assim, mas falta vocabulário, certamente, mesmo em línguas românicas, mesmo em línguas como a língua portuguesa, que pode ser elaborada dentro das suas poéticas e das suas liberdades poéticas, mas passamos a compreender que essa linguagem do espírito, essa linguagem mental, essa linguagem de observação mais ampla, ela precisa de novos vocábulos, ela precisa, tanto é que alguns conceitos religiosos, eles vão simplesmente desaparecendo justamente por falta de vocábulo, por falta de explicação. E aí, nas traduções diversas, nas línguas vivas, línguas mortas, pouco importa, porque todas elas estão vivas e mortas ao mesmo tempo, porque todas as línguas e todas as criaturas estão vivas com possibilidades de acesso akáshico em qualquer parte do universo. A minha existência, a tua existência, a existência de todos que estão acessando este vídeo, ela é acessível em qualquer parte da experiência. Nossa, mas então falam algumas criaturas de encarnação, 3 encarnações atrás foi acessado, que tu fazias isso, fazias aquilo, etc. E precisas agora rever esse conceito. E nós temos ainda a separação por, nossa, este é o tipo A, tipo B, este é o tipo 1 ou 2, e aí nós temos essas divisões, como vamos nos separar, mas na verdade todos estamos juntos como humanidade cósmica e espiritual. Então este é o pensamento sobre hoje, sobre a nossa conversa, que vai fazendo esta pequena pausa, como já estamos acostumados aqui, e rogamos e compreendemos
que estamos todos vivos e compartilhando algumas reflexões como essa, estamos, graças a Deus, graças à criação, graças a todos os elementos e todas as criaturas, todos os seres da criação em conjunto. Isso não quer dizer que ao conectarmos com esta vibração ou este código de despertar que aqui estamos emanando, com este amor daquilo que já alcançamos da lei divina, não aquela banalidade terrena em trocas, etc., mas simplesmente da questão de fazer parte dessas doações naturais, de que quanto mais se recebe da lei divina, mais doa-se, mais integra-se com tudo e com todos. Mas isso não quer dizer que em alguns momentos, algumas particularidades, o ego estará representado e de repente, do ponto de vista de um observador, aquelas emanações da alma possam parecer divergentes daquilo que é conectado em situações assim, ou situações até em casas religiosas que vão ampliar e vão dizer: nossa, eu me sinto muito bem, é como se eu estivesse me elevando, mas de repente quando eu tropeço no meio da rua, na matéria densa, voltam as problemáticas, Mas aí é que há um nível de responsabilidade, um nível de abstração, porque tropeçar em um mineral é fazer o mineral aprender, e se eu entender que o mineral está aprendendo junto com todas as criaturas atômicas, porque tudo no nível partícula, tudo no modo partícula é composto de átomo, e o átomo, com o bóson de Higgs no mundo fotônico, quando ele sai do processo de luz, ou seja, sai do processo de energia, do fluido cósmico universal, das criaturas de Deus, enfim, e vai tornar-se partícula para experienciar, ele não deixa de ser onda, ele não deixa de ser energia. Isso quer dizer que a energia não pode ser machucada, a energia não pode se ferir, a energia não pode, de alguma forma, perder a vida. E é nesse sentido que nós cada vez mais vamos ampliando esse conceito do que é espiritualidade, do que é ser um espírito e um espírito cósmico. Deixamos aqui as nossas sinceras saudações e gratidão por todo esse processo e toda essa troca energética que estamos emanando deste vídeo. Saudações.